O mês de agosto de 2025 foi marcado por muitas discussões sobre a tarifa imposta pelo governo americano contra os produtos brasileiros de até 50%. Nós quisemos fazer uma pesquisa diferente aqui, quisemos entender se os brasileiros sabem das tarifas que o governo brasileiro coloca para os produtos de outros países. Vamos falar rapidamente sobre esse estudo do IBESP. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, cientista social e político e sócio aqui do Instituto IBESP. Eu já vim apresentar uma pesquisa diferente para vocês. Em meio a tantas discussões que a gente ouviu nesse mês agora de agosto de 2025 sobre as tarifas impostas pelo governo americano, nós realizamos a pesquisa e primeiro a gente quis entender as pessoas, se os brasileiros acreditavam que aquela medida do governo americano contra os produtos brasileiros era uma medida econômica e comercial ou se era uma medida política. Ficou muito claro na carta de Donald Trump que era uma medida política, mas a gente percebia que existia uma narrativa contrária, dizendo que não, era uma medida comercial e econômica. A pesquisa, que se você não viu o vídeo, está lá na nossa página do YouTube, do canal do IBESP, ficou claro lá que os brasileiros, a maioria, já viram, já entendiam que era uma questão política e não comercial. E aí nós aprofundamos um pouco mais. Nós quisemos entender assim, olha, você sabia que o Brasil coloca impostos nos produtos americanos? Se você brasileiro for importar um produto americano, qualquer importação, a gente tem ali tarifas em média de 80%. Por que a gente fez questão de colocar isso? Porque a gente queria saber, olha, você está muito preocupado com a questão dos 50%, mas quando o Brasil for vender para lá, para os Estados Unidos vai colocar 50%. Você sabia que a gente já cobra, em média, 80% há muitos anos dos Estados Unidos? E aí qual foi a resposta, que está na página 4 do nosso estudo. 34,5% diz que já sabia, então pouco mais de um terço dos brasileiros, sim, eu sabia. 56,4% não sabia. E 9,1% não soube responder, não quis responder. Então aqui o primeiro ponto é essa discussão, e eu faço questão de trazer esse dado porque você vê que muita gente discute sem ter conhecimento. Então vamos transferir isso aqui para a imagem de um político. Às vezes uma imagem está tão plasmada, uma imagem positiva ou negativa, que quando você aprofunda com essa pessoa, por que você tem essa imagem desse político, a pessoa simplesmente não consegue dizer, ela repete alguma coisa que ela vem ouvindo de forma exaustiva, ali ou na televisão ou nas redes sociais. Então as pessoas estavam gritando, olha, é um absurdo os Estados Unidos colocar 50% em cima dos produtos brasileiros, sendo que a grande maioria dos brasileiros, 56,4%, não sabiam que a gente já há muito tempo aplica 80%. Aí você fala, pô, Marcelo, mas essa aplicação de 80%, será que não é uma proteção? Vamos lá, se a gente coloca um imposto em cima de algo que a gente produz, e eu sou de uma linha de Hamilton, tá? Então, se você tem interesse, todo dia eu estou colocando alguma coisinha ali falando sobre a visão de Hamilton sobre economia. É um dos fundadores, um pais fundadores dos Estados Unidos. Então, assim, eu sou a favor de uma proteção do nosso mercado quando a gente tem uma concorrência do outro de um produto igual. Agora, se a gente não tem um tipo de produto, por que esse produto vai ajudar a minha indústria aqui? É uma máquina que vai ajudar a minha produtividade. Por que eu tenho que colocar um imposto alto para não ter essa máquina aqui? Tá? Então é diferente, são coisas. Eu não sou a favor nem de uma coisa nem de outra, sou a favor de a gente ter um pensamento inteligente da coisa. Quando a gente olha aqui, quem é que menos sabia quando a gente vê por região? A região fica muito interessante, mas a região centro-oeste é aquela que menos sabia. Quando a gente olha por perfil, a gente percebe que só as pessoas ali que chamam atenção, as pessoas que têm o ensino superior, são aquelas que mais sabiam. Mesmo assim, a maioria das pessoas com ensino superior não sabia que o Brasil já colocava ali uma tarifa alta, bem mais alta até que a tarifa que os Estados Unidos está colocando agora em cima dos produtos brasileiros. E aí a gente quis também entender das pessoas pelo hábito de consumo de mídia, a gente percebeu que as pessoas que se informam por rádio, que é um grupo interessante, que eu venho chamando atenção sobre isso, nós temos cerca de 11 mil concessões de rádio, nós temos rádio numa cidadezinha pequenininha, que é aquele radialista, ele tem a confiança daquela comunidade, então o que ele fala começa a virar alguma narrativa interessante, e às vezes eu percebo que tem político que não se preocupa com isso.
só se preocupa em falar nas redes sociais e esquece que tem um Brasil profundo. E ele acha que está todo mundo vendo porque ele teve 30 milhões de visualizações. Quando a gente pergunta para essas pessoas para explicar o que foi falado, muita gente não sabe nem o que foi falado. Tá? Então, a rádio são as pessoas que ali têm mais noção, que falam assim, não, 77,9%, e aí não só esquece o Brasil profundo, mas também a gente percebe que as pessoas com um grau de instrução maior, elas têm tendência também em ter o rádio como apoio da sua informação. Aproveitando nessa pesquisa, ali próximo, logo depois que os Estados Unidos colocou a tarifa de 50%, o governo da Venezuela, que é ideologicamente amigo do governo brasileiro, né, o Nicolás Maduro, e tem uma relação pessoal ali com o Lula, veio aqui na posse dele e tal, tem essa relação já histórica. E aí a gente, naquele período que estava fervilhando isso, a Venezuela chegou e colocou ali até 77% de impostos sobre os produtos brasileiros. Ou seja, qualquer produto que o Brasil for vender para a Venezuela a partir daquele momento, teria até 70% de impostos. E isso chamou a atenção, falei, vamos ver se os brasileiros estão acompanhando isso. 37,6% diz que sim, sabia, são as pessoas que estão se informando, 54,1% não sabia. Tá? Então a gente vê, por exemplo, que a região aqui, região Nordeste, é aquela região que menos sabia, né? E quando a gente olha também por faixas etárias, por religião, de novo, as pessoas que mais sabiam eram as pessoas ali de grau de instrução superior. E aí, quando a gente vê eleitores de Lula e eleitor de Bolsonaro, os eleitores de Bolsonaro estão mais ligados nessa situação, 44,1% diz que sabia, já estava ciente disso, contra 35,3% dos eleitores de Lula. E aí a gente quer saber, também por hábito de consumo de mídia, as pessoas que mais souberam são as pessoas que se informavam ali pelas redes sociais. Então, talvez essa informação é uma informação que não propagou muito na televisão. Tá? Então, a gente percebe que houve uma propagação muito grande dos impostos dos Estados Unidos, das tarifas dos Estados Unidos na televisão. Quando chega esse ponto aqui, a gente olha e fica claro que as pessoas que souberam mais dessa situação dos impostos venezuelanos foram as pessoas que se informam mais pelas redes sociais. Nesse ponto aqui, eu quis entender assim, quem você acha que é o maior culpado por esses impostos venezuelanos? Por que eu quis fazer essa pergunta? Porque às vezes as pessoas acabam culpando, os Estados Unidos implantou, isso acabou reverberando, então a culpa é do Donald Trump. Entendeu? Eu falei assim, vamos ver o que os brasileiros pensam sobre isso. Tá? 32,9% não souberam dizer quem é o maior culpado pelo esse imposto venezuelano, impostos que foram colocados ali pelo governo de Nicolás Maduro. 20,3% disse que o próprio governo venezuelano, depois 10,7% diz que é o Lula, talvez pela relação que tem ideológica, 10,1% o Nicolás Maduro, 5,4% diz que foi Donald Trump. A gente tem outros dados aqui, mas é interessante, por exemplo, que 2,8% diz que a culpa é de Jair Bolsonaro. Depois, 2,2% a culpa é dos Estados Unidos, 2,4% do governo dos Estados Unidos. Então você percebe que as pessoas vão colocando culpa, e essa é um interessante, a culpa é minha e eu ponho aqui eu quiser. Né? Então, assim, a culpa, as pessoas vão buscando o culpado. A gente percebe que aqui as pessoas acabam colocando culpa em pessoas que, na verdade, elas não gostam. Eu não gosto dessa pessoa, então acho que o culpado é ele. Tá? Então, esse aqui é um estudo que a gente fez aqui rapidamente, finalizando os estudos de agosto. Agora, no início de setembro, a gente já está iniciando aqui a pesquisa, e como é o mês, o trimestre, a gente vai fazer a avaliação do governo federal e outros estudos interessantes que eu espero que agrade você, porque a nossa intenção, claro, é trazer informações para vocês. E, aliás, esse estudo só foi possível porque a gente tem a parceria da BRCal, que você tem aqui o QR Code para conhecer um pouco mais a BRCal e também, se quiser contratar os serviços da BRCal, que é um serviço de telefonia, de saque, de outros pontos interessantes que certamente poderão ter uma diferença aí na sua campanha como político, na sua gestão também ali pública ou também no mercado. Tá? E agora, se você falar, Marcelo, eu quero esse estudo, por favor, entre em contato aqui no nosso QR Code, vem ali, pede, a gente faz questão de mandar, não importa se você é jornalista ou não, a gente te manda esse estudo, porque a gente quer realmente que você tenha informações.
Como você sabe, a gente é um instituto independente, nós não temos contrato com partido, com nenhum tipo de alguém que assim que possa ter uma interferência sobre os nossos estudos. Então a independência nossa faz e a nossa credibilidade são as nossas maiores forças e também certamente é o que me faz vir tranquilo aqui e transparente para falar com você. Tá bom? Então muito obrigado, até semana que vem já com a pesquisa de avaliação do governo Lula, que vai ser o início de setembro. Grande abraço.